E o tema da pregação hoje é a psicologia bíblica, emoção e desejo. Nós já temos andado alguns capítulos nessa série e hoje nós vamos dar sequência na psicologia bíblica no que diz respeito à interioridade do homem, como Deus estruturou o coração, o seu espírito, o seu interior. É o que nós vamos ver hoje. Eu vou fazer a leitura em Gênesis, e é assim que diz a palavra em Gênesis, dos versos 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Amém. Muito bem, nosso tema então é a psicologia bíblica, emoção e desejo. Eu vou fazer uma breve revisão do que nós vimos até aqui. Eu já fui bem extenso no que nós já tratamos até aqui, para poder dar um embasamento bíblico do que está sendo dito, porque é diferente de tudo que você vê, mas eu dou toda a base bíblica para que você mesmo chegue à conclusão e veja o que as Escrituras confirmam a respeito desse tema, no paralelo que Deus faz da criação do mundo com a criação e recriação do homem de trevas em luz. O que nós já vimos até aqui? Nós já vimos que no primeiro dia o homem era o quê? Era trevas, sem forma e vazio. Esse foi antes de Deus dizer haja luz. No primeiro dia da criação, Deus disse haja luz. Então a essência do homem que era trevas passa a ser luz. Somos filhos da luz. Então quando o homem é convertido a Cristo, ele é transformado de trevas em luz. É isso que nós já vimos até aqui. Então nós vamos dar sequência no dia 2, onde Deus cria o firmamento e a separação entre as águas. É isso que nós vamos tratar hoje, tá bem? Muito bem. Então, rapidamente, nós vimos que no primeiro dia o homem é trevas, justamente em paralelo com o novo nascimento, né? A terra era trevas, sem forma e vazia, e o homem sem Jesus seria trevas, sem forma, sem vazio. Está a sua natureza é trevas. É isso que nós já vimos. No segundo dia, nós já vimos também, mas quando Deus disse haja luz, ele então formou a luz na criação, e nós vemos que essa é a mesma forma como Deus trabalha no nosso íntimo. Nós estávamos em trevas, perdidos, sem forma, vazio, sem Deus, sem o conhecimento de Cristo, e quando nós nos arrependemos e temos a concepção do nosso pecado e vemos Cristo como nosso Salvador e somos realmente convertidos ao Senhor Jesus em obediência, então nós somos nascidos de novo. Nós somos transformados de trevas em luz. É o que nós já vimos nas séries anteriores. E hoje nós vamos dar sequência no dia 2, tratando a respeito, então, da interioridade do homem. Nós falamos até aqui no primeiro dia da essência do homem, da natureza do homem, e a partir da natureza do homem vai haver uma transformação. Da mesma forma como foi na criação da terra, assim será com o novo convertido. Haverá transformações em quais sentidos? No desejo e emoções no segundo dia, e no terceiro dia na sua mente. O mesmo processo da criação em Gênesis 1 é a mesma forma tipologicamente que Deus trabalha no novo convertido. E hoje nós vamos focar especificamente no desejo e emoções. Nós já falamos a respeito disso, mas como é importante que nós conheçamos a respeito do nosso homem interior. É o que a Bíblia fala em Efésios, de seu homem interior. As dificuldades que nós temos a respeito do velho homem, é isso que vai falar no Novo Testamento. Se nós não entendermos isso, nós temos muitas dificuldades para lidar com o nosso pecado, com as nossas inclinações, porque quando nós somos transformados em um, o nosso espírito é recriado, mas ainda trazemos conosco toda a nossa carga de aprendizado a respeito das nossas emoções, da nossa vontade, da nossa mente, e o processo da recriação de Deus no nosso espírito, o estado zero, é visível, é algo que Deus transforma pontualmente com novos desejos, novas emoções que passam a crescer numa direção.
E é isso que nós precisamos entender a respeito do nosso interior. Porque sem entender o nosso interior, o que que acontece? Nós andamos confusos, nós acabamos ouvindo o diabo falar coisas erradas e a gente acaba acreditando na mentira. Por isso que é importante nós entendermos o nosso próprio coração. Amém? Muito bem. O tema da pregação, a psicologia bíblica, emoção e desejo. Ou seja, nós vamos ver como que a Bíblia trata a respeito daquilo que é mais íntimo, que ninguém penetra. Pessoa nenhuma, estuda nenhuma, consegue penetrar o seu íntimo. Mas a palavra de Deus, como vai falar em Hebreus, é como espada que penetra no âmago do homem. Somente a palavra consegue penetrar no seu íntimo e discernir, trazer um discernimento para você a respeito do que se passa no seu íntimo. Porque o coração do homem é insondável por outro homem. E muitas coisas a respeito do nosso próprio coração nós não discernimos. A não ser que nós usemos a palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e muito ainda assim, muitas coisas nós não discernimos porque temos então ainda coisas escuras a respeito da nossa alma que nós devemos enfrentar. Muito bem, vamos à sequência aqui. Versículo 6, prestem atenção. Presta atenção. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Deus diz duas coisas nesse versículo. Duas coisas. A primeira, haja firmamento. Ou seja, quando quando a terra era em forma vazia, não existia a expansão, não existia os ares, né? Então, quando Deus cria o firmamento, Ele está criando os ares. E a segunda coisa é a separação entre as águas, porque nós vimos que no dia zero, antes da criação, que a terra estava submersa, estava envolta em águas, né? Havia águas. Então, nesse dia, no segundo dia, Deus faz separação das águas que estão embaixo das águas que estão acima no firmamento. E é isso que nós vamos entender agora. Nós vamos focar, então, na primeira parte do versículo, sobre o firmamento, falando a respeito do desejo. E que relação tem o desejo com o firmamento? É isso que nós vamos ver agora. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Então Deus cria a expansão, os céus, a Escritura está criando, os céus visíveis que nós vemos, e nós vamos fazer uma associação aqui da figura, que nós vemos que os céus, a expansão, o ar, está atrelado aos desejos do homem, é um paralelo aqui, uma tipologia, tá bem? Nós vamos ver que as águas faz menção às emoções. E o núcleo da Terra, que antes era trevas, passou a ser luz. A essência do homem passou a ser luz. Então, aqui está uma tipologia em que os céus, o ar faz menção aos desejos e as águas faz menção às emoções. Eu vou explicar biblicamente o porquê dessa relação, tá bem? Vamos então começar com os desejos. Em João 3:6 vai dizer assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito bem, preste bem atenção aqui. Existem só dois tipos de pessoas no mundo: os que são nascidos da carne e os que são nascidos do Espírito. O que é ser nascido da carne? É todo homem que nasce, que não conhece a Jesus, que não passou pelo arrependimento, pela confissão de fé em Cristo Jesus e viu a glória de Cristo, é carne. Toda a natureza desse homem é inclinada para as coisas naturais, para as coisas visíveis. Ele vai buscar o desejo natural dos seus desejos, das suas paixões, que é o que vai falar em Efésios, que nós já vimos. Ele é trevas, ele vive para as trevas. Isso é carne. Mas no momento em que você nasce de novo, que você é transformado de trevas em luz, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ele fala, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Você tem uma nova natureza, você é luz. Então, aqui eu queria fazer um parêntese, brevemente, para dizer o seguinte: na criação, o homem, ele é criado formado do pó, e Deus sopra nas narinas, né? Então, o homem é carne e alma. E pela comunhão que ele tem espiritual com Deus, então o homem, ele tem a tricotomia, né? Vamos dizer assim, de corpo, alma
e espírito, porque o homem tem comunhão com Deus no jardim. Porém, quando Adão peca, sua parte espiritual, o que acontece? Morre. Então o homem é dicotômico. O único homem completo, o único homem que tem um entendimento espiritual é aquele que é nascido do Espírito. Porque o homem foi criado em comunhão com Deus, e essa relação espiritual é o que faz ele ser tricotômico, vamos dizer assim. Mas quando o homem morre, que ele desobedece, ele passa a ser dicotômico, ele fica deficiente na sua essência. E o homem, então, passa a ser um homem carnal. Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. A nossa forma de agir, as nossas inclinações, é o que vai falar em Romanos, se inclinam para as coisas de Deus, porque é um reflexo da nossa natureza, da nossa essência da luz. Porque agora o Espírito Santo faz morada em nós, é o que nós vamos ver mais em detalhes em minutos à frente. Muito bem. O que isso tem a ver com o desejo? O que isso tem a ver com o desejo? Versículo 8, aqui mesmo, no mesmo contexto de João 3, vai dizer assim, 3:8, João 3:8, diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Prestem muita atenção aqui. Essa tradução que nós temos no português, que fala o vento sopra, é a palavra em grego que é pneuma. E essa palavra pode ser traduzida como vento, mas pode ser traduzida como espírito, não é? Então aqui a frase está falando, o vento sopra para onde quer, o espírito sopra para onde quer. E é um paralelo da atmosfera, do ar, que as emoções estão atreladas à atmosfera. Aqui está a tipologia atrelado lá em Gênesis capítulo 1. Porque os ímpetos que nós temos, os desejos, as volições, vêm justamente por essa tipologia. Os desejos é uma relação com relação ao vento, que nos impulsiona, que nos empurra, que nos leva para uma direção. E é exatamente isso que está sendo dito aqui nesse versículo. Que o Espírito que habita em nós sopra sobre o nosso espírito, sobre a nossa natureza agora renascida, recriada, e somos espirituais, e nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos empurra, que nos conduz, que gera desejos em nós. Desejos espirituais. Isso é o poder. Agora, esses desejos espirituais que o Espírito Santo causa em nós, por causa da nossa nova natureza, no meio da palavra, só valem para aqueles que são nascidos de novo. Não adianta você aplicar a Bíblia para quem não é nascido de novo. Não vai adiantar. Você está colocando um fardo imenso. Presta bem atenção nisso. Você está colocando um fardo imenso sobre uma pessoa natural quando você requer dela algo espiritual. Por exemplo, aquela passagem quando Jesus fala assim, olha, não se coloca vinho novo em odres velhos. Não é isso? Nem remendo velho em pano novo. Não é isso? O que isso significa? Significa que quando você pega algo espiritual e você requer da pessoa que não é nascida de novo, aquilo é um fardo, um peso gigantesco. É por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja que vão para a igreja, nunca se convertem, aí elas aprendem a respeito das coisas espirituais e elas internalizam aquilo, tentam camuflar, mas chega uma hora que elas não suportam mais, arrebenta e mostra verdadeiramente que elas estão contrariando tudo o que elas aprenderam durante anos na igreja. Porque elas nunca nasceram de novo. Porque a natureza não corresponde com a natureza da palavra, com a natureza do Espírito. Então a palavra de Deus, espiritualmente aplicada pelo Espírito Santo, só se aplica para aqueles que são nascidos de novo. Glória a Deus por isso. Isso é uma grande libertação. Porque para o ímpio, para aqueles que estão em trevas, nós temos que falar a respeito do quê? Dos ensinos de Jesus, do que Deus faz, mas para levar ele ao arrependimento e não à prática do Evangelho. O ímpio não consegue praticar o Evangelho, não consegue praticar o amor, o perdão, porque ele está em trevas, a não ser que ele se converta. Então a pregação de todo o Evangelho é para levar o ímpio à compreensão de que ele é trevas e que ele precisa se arrepender e vir a Cristo Jesus. Amém? Isso é importante. Agora, a palavra de Deus é para
os que são nascidos de novo. Porque o Espírito Santo vai soprar na sua e na minha alma os desejos, a vontade espiritual movido pela palavra de Deus. E é onde nós vamos então para o versículo seguinte, onde que fala em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, que diz assim: Porém, dentro de vós, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. O que esse versículo está dizendo? Que na promessa da nova aliança, no Velho Testamento, ainda no profeta Ezequiel, Deus está dizendo que Deus colocaria do seu espírito dentro de nós. Que é a mesma promessa de Joel, que o Espírito Santo seria dado. Quando que o Espírito Santo é dado? Quando nós nos convertemos. Quando o homem é convertido, transformado de trevas em luz, ele é batizado no Espírito. O batismo do Espírito não é falar em línguas. O batismo do Espírito não é simplesmente ser mergulhado nas águas ou por aspersão. O batismo do Espírito é a conversão onde o homem é transformado de trevas em luz e naquele instante ele recebe o selo do Espírito Santo e o Espírito Santo faz morada no homem. E como consequência dessa nova natureza, esse homem nascido de novo vai querer se batizar, vai querer obedecer à palavra, vai querer participar da igreja como consequência natural da transformação que o Espírito Santo fez no seu interior pela palavra. É a consequência. Por quê? Porque o Espírito Santo habita no homem. E esse é o maior milagre que o homem pode experimentar. A transformação de trevas em luz e experimentar a ação do Espírito Santo no seu coração. Porque Deus é o Deus Emanuel, se faz presente, Ele habita em nós, Ele faz tempo em nós. E é Ele que vai nos capacitar a ter agora transformados os nossos desejos, que a gente sai de uma bagagem enorme dos desejos malignos, e o Espírito Santo vai fazer com que a gente seja capaz a guardar os juízos e a obedecer a Deus. Glória a Deus, porque o poder de Deus vem pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Muito bem. Por que novos desejos? Por que esses novos desejos? Então, em 1 Coríntios 3,16 fala assim: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso aqui é a mesma coisa que fala de Ezequiel, mas no Novo Testamento, onde fala que o Espírito Santo habita em nós. Quem tem o Espírito Santo de Deus é de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não é de Deus. Não se engane. A pessoa que vai na igreja, a pessoa que tem uma boa, é bonzinho, faz caridade, e toca no louvor, e prega, e ensina. Se não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Porque o Espírito sela o homem, marca o homem. E essa é uma experiência que quem tem o Espírito Santo de Deus sabe que tem o Espírito Santo de Deus. E se não sabe, se está na dúvida, a palavra, como nós estamos vendo aqui hoje, vai trazer discernimento claro para que você decida a respeito de você mesmo, se você tem ou não o Espírito Santo de Deus, se você nasceu ou não pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra. Muito bem, vamos continuar aqui. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo passa a habitar em nós e ele nos guia, ele nos conduz, ele sopra nos nossos desejos para andarmos na direção da palavra de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus. E nós começamos a ver na prática como que isso muda o nosso interior, como muda as nossas inclinações na prática, pela ação do Espírito Santo de Deus e da palavra em nós. Porque agora passamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, porque a vida do cristão, quando ele nasce de novo, ele jamais será a mesma pessoa. Não é alguém forçando ele, não é alguém persuadindo ele, não é alguém levando por causa da amizade, ou tentando levar em grupos e tentando influenciar. Isso não muda as pessoas.
O que vai mudar as pessoas, o que vai transformar as pessoas é a pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo no nosso espírito. E quando nós temos um encontro real com Jesus, a experiência do arrependimento, nós somos transformados a esse ponto de vermos claramente a ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração, afetando os nossos desejos, nos dando novos desejos, novos desejos. É isso que o Espírito Santo faz em nós. E a minha pergunta agora é a seguinte: quais desejos? Quais são os desejos que vai evidenciar que eu e você nascemos de novo e que o Espírito Santo de Deus habita em nós e que esse mesmo Espírito está soprando no nosso espírito? Vamos ver o que a palavra diz? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Nesse versículo, o que está sendo dito é o seguinte: que o Espírito Santo gera em nós o desejo pela palavra de Deus. Quando nós nascemos de novo, é como um bebê, a figura que está por trás, quando o bebê, o que um bebê recém-nascido quer? Leite. Você não ensina a criança a querer leite. Simplesmente você coloca ela para mamar e ela mama automaticamente. Por quê? Porque foi assim que a criação, essa figura por trás de ter um bebê mamando. Da mesma forma, quando você nasce no Espírito, quando você se converte, é natural que você tenha um desejo ardente pela palavra de Deus. E o estranho é pensar que há crentes que nunca leram a Bíblia nem ao menos uma vez. Não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de compreender, de crescer e entender a palavra. É um pouco de reflexão, de autoquestionamento, porque aquele que nasceu de novo vai desejar conhecer a Deus, a palavra de Deus, ler a Bíblia, meditar na Bíblia. Essa é o primeiro sinal em que você pode analisar a sua vida, se você tem a primeira evidência bíblica de que você nasceu de novo. Outro versículo, em Salmos 27, versículo 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Glória a Deus, porque esse versículo nos dá outro desejo que o Espírito Santo sopra sobre o nosso espírito e evidencia que nós somos nascidos de novo. Qual é ele? Esse versículo fala: buscarei, que eu peço que eu esteja na presença de Deus, na casa de Deus. Estar na presença de Deus é estar em oração, é estar em comunhão com a igreja, é estar em comunhão com Deus. Para quê? Para contemplar a Deus por meio da sua palavra e meditar na sua palavra. Seja sozinho ou seja no templo, seja em comunhão. Ou seja em comunhão. Não existe crente sem igreja. Não existe crente sem igreja. O crente participa, comunga com aqueles que têm comunhão com Deus. Então, é contraditório uma pessoa que não quer estar participando como igreja, porque o Espírito Santo de Deus nos faz nos conectar com pessoas que têm o mesmo amor por Cristo Jesus. Essa é outra evidência. E é o que vai diferenciar muitas pessoas hoje que se diz cristãs, mas não querem ir mais para a igreja. Outro versículo que fala sobre a evidência dos desejos que Deus traz no nosso coração é Romanos 10:1, que fala assim: irmãos, a boa vontade do meu Pai e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ou seja, uma vez que você experimenta a salvação, você veja a bondade de Deus, a graça, a paz, a alegria, a transformação que Deus gera no seu espírito, você quer que outras pessoas também sejam transformadas. E você ora, você suplica para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Essa é outra evidência da marca do desejo que o Espírito Santo de Deus gera em nós. Em Gálatas 5:24 diz assim: os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. E aqui é um crivo radical, porque é o que Jesus fala em todo o Evangelho: aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo. E esse versículo está dizendo: os que são de Cristo crucificarão. Ou seja, você vai matar a sua carne, você vai dizer não para você e sim para a vontade de Deus. E é aí que entra a grande marca.
daqueles que querem um evangelho fácil, querem adaptar o mundo, os seus desejos, os seus pecados, e querem fazer um Jesus que se amolde às suas concupiscências, tentando justificar, inclusive usando a própria vida, para tentar se justificar. E a palavra diz, não, é uma espada, é uma transformação total. E qual que é essa evidência? Eu me nego a mim mesmo. Eu crucifico meu velho homem. Eu crucifico toda aquela bagagem, aqueles desejos que eu trouxe para fazer o que é errado. Eu crucifico porque eu amo a Deus. Eu me arrependi dos meus pecados. E o Espírito Santo me potencializa, me capacita a ter esse desejo e executar isso. Mesmo que imperfeitamente, e no processo aí entra o processo de santificação, mas essa é a marca, uma das marcas essenciais, quando existe o negar a si mesmo em obediência à palavra. E aqui entra o ponto crucial, porque as pessoas, quando são crentes, até que elas são chamadas para ser admoestadas biblicamente. E, infelizmente, é hoje que você vai ver que as pessoas são crentes até esse momento, porque elas viram as respostas para você, para o pastor, para a palavra, para o sangue de Cristo, e continuam fazendo o seu pecado, e pior, se achando crente. Todo mundo é muito crente, até quando vem o confronto, que vai requerer que você se corrija, que você mude a sua direção, e aí as pessoas falam, não, eu não quero esse evangelho. Esse é um ponto crucial da marca daquele que nasceu de novo. Vamos prosseguir. Em Filipenses 1:23 diz assim, ora, de um ou de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que esse versículo está dizendo? Olha, quem é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, tem desejo pelo céu, tem desejo pelo céu, quer ter expectativa da volta de Cristo, tem expectativa de viver com Deus. Tem pessoas que se acomodam neste mundo, e querem viver neste mundo eternamente. E pior, acham que nunca vão morrer. Acham que são eternos. Acham que são eternos. Mas um dos desejos que nós temos é estar com Cristo eternamente e esperar a sua volta. Esperar a volta de Cristo. Vamos avançar mais um versículo. Qual é o outro desejo que o Espírito Santo de Deus imprime no nosso espírito? 1 Timóteo 2:8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Aqui está falando a respeito da vida de oração. O cristão que nasceu de novo, ele ora, ele tem comunhão com Deus. Comunhão com o Senhor. Ele tem uma vida de oração. O cristão que não ora tem um problema. Tem algum problema. O primeiro refúgio do cristão não é dinheiro, não é pessoas, não é religião, é o joelho. É o joelho. Muito bem, esses são desejos que o Espírito Santo imprime no nosso espírito. Essas são a forma como nós vamos olhar para nós mesmos e ver, será que eu tenho esses desejos no meu espírito? E se não tem, plenamente, né, porque a gente pode estar nascido de novo, ter os desejos e ter esses desejos e ao longo do tempo da caminhada e se esfriar neles. É bem possível isso. Então é onde que nós avaliamos se primeiro nós temos esse desejo ou se já tivemos e começou a esfriar, porque essa é a vontade de Deus. Vamos continuar então no versículo 7. Nós vimos que no versículo 6, Deus criou os firmamentos e depois ele fez separação de águas e águas. E agora nós vamos ver a relação das emoções com as águas. Aonde está essa relação? Então no versículo 7 diz assim, presta atenção. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sob o firmamento. E assim o fez. Ou seja, águas que estão abaixo na terra e outro que está nos ares. É o que nós vamos ver agora. Vamos ver como é que está a relação das águas com as emoções. Muito bem. Em Gênesis 49:4, onde Jacó vai dar a bênção para os seus filhos, ele fala uma característica de Rubens. E ele fala o seguinte,
impetuoso como a água, não será mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Rubem se deitou com uma das concubinas de seu pai, e quando foi na hora de abençoar, foi essas as palavras que Jacó disse para Rubem. Falou, olha, você perdeu a sua primogenitura, porque você não me honrou. E quando ele fala isso, ele fala assim, você foste impetuoso como as águas. Ou seja, foi o ímpeto emocional de Rubem que fez ele sair da razão, agir de uma forma da excitação da carne, de- das emoções da carne, e pecou contra o seu pai. E aqui ele fala, foste impetuoso como a água. Ou seja, ele associa a água às emoções impetuosas que leva ao pecado. Esse é um versículo. O segundo versículo, que é uma outra tipologia aqui, é em Números 28, quando Moisés bate 2 vezes na rocha. Diz assim esse versículo: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Essa é uma tipologia, uma figura também associada que na excitação emocional, no perder do controle emocional, ele bate 2 vezes na rocha, ele perde o controle, e aí sai água, como uma tipologia associando as águas com as emoções fora do controle. Essa é uma tipologia aqui para fundamentar o que eu estou afirmando. Vamos ver então agora é, é, os detalhes disso. Por quê? Porque quando Deus fala sobre o firmamento, que ele faz separação do firmamento das águas abaixo e acima, Deus usa a criação como uma parábola. Uma parábola para nos ensinar. Assim como Jesus, quando veio ensinar, ele usou do quê? De parábolas também. A parábola da ovelha perdida, do semeador e tantas outras. E a pergunta aqui está a seguinte: o que essa separação de águas acima e abaixo nos ensina? Vamos ver aqui, presta atenção agora na figura. Olha só essa figura. Presta atenção. Olha aqui o ciclo das águas. Você tem um ciclo na natureza. Aqui estamos falando da teologia natural. O que a gente aprende com Deus a respeito das coisas criadas? Então você tem a água nos rios, no mar, na lagoa, na, nas árvores, na transpiração. Existe o armazenamento da água no firmamento abaixo. Ela é armazenada. Aí existe a evaporação. A água evapora do transpirar das águas, do nosso transpirar, da lagoa, dos rios, dos mares, evapora. Ela sobe e condensa. Condensa onde? Nas nuvens. Aí já está no firmamento, nos ares, não é isso? Quando a água, nas grandes altitudes, existem as geleiras. Que existe, então, no dia de gelamento, começa a correr as águas que foram condensadas. E aí vem para o outro ponto da precipitação. Então você vê o ciclo das águas aqui: armazenamento, evaporação, condenação e precipitação. É um ciclo que Deus mesmo elaborou na natureza, que mostra o ciclo das águas subindo e descendo perfeitamente, perfeitamente. E esse mesmo ciclo acontece no nosso coração. Como? Como que esse ciclo acontece no nosso coração? Nessa figura aqui que nós vamos ver. Nós temos um ciclo nas nossas emoções que, quando nós elevamos a Deus, nós glorificamos a Deus, exaltamos a Deus, é porque Deus está no centro. As nossas emoções nos conduzem a exaltar a Deus, a elevar a Deus nas alturas, porque somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. E nossas mesmas emoções, quando Deus está no centro, nos faz nos humilhar. É o desejo de reverência, de temor, que nos faz nos humilhar a nós mesmos e a obedecer. Então, esse é o ciclo perfeito de Deus no nosso espírito. O Espírito Santo age em nós para que nós tenhamos esse desejo, a glorificar a Deus, exaltar a Deus e a nos humilhar e obedecer. Esse é o ciclo perfeito, esse é o ciclo virtuoso do Espírito de Deus no nosso espírito. Vamos ver então os versículos que vão dar fundamento a isso? É o que vai falar em Salmo 146, 1, 2, que fala assim: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida.
cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ou seja, as emoções de cima são as emoções que nos fazem elevar a Deus, a glorificar a Deus, a louvar a Deus. Em Filipenses 4:4, nos faz alegrar, ter alegria. 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez o digo, alegrai-vos. É um contentamento, uma alegria, uma satisfação em Deus, porque Ele é o centro. Quais outras emoções que o Espírito nos gera? Em Salmos 37:4 fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ou seja, contentamento, prazer. Você tem prazer em Deus. São as emoções que o Espírito Santo gera em nós. Romanos 14:17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus gera paz. O Espírito Santo de Deus gera paz no nosso espírito. Nós temos paz da presença de Deus. Essas são emoções que o Espírito Santo de Deus nos dá. Em Salmo 118, 6 diz assim: o Senhor está comigo e não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ou seja, não há temor, não há medo, não há sensação de medo. Por quê? Porque o Espírito Santo comunica a sua presença, nos traz firmeza, nos tira o medo. Essas são as emoções que o Espírito Santo de Deus gera em nós. Qual que é o ciclo vicioso, o inverso a esse? Que é o do homem natural. O homem no centro, ao invés de ter Deus no centro, é o homem no centro. O que acontece? Quando o homem está no centro, já não é Deus mais o exaltado, mas o homem exalta a si mesmo. É a soberba, é o orgulho. E esse exaltar a si mesmo faz com que o homem desobedeça a Deus, vá contra o Senhor. Então são as emoções que, quando o homem está no centro, ele é invertido. Ao invés de exaltar a Deus, ele exalta a si mesmo. Ao invés de obedecer a Deus e se humilhar, ele desobedece a Deus e se torna um arrogante. Esse é um ciclo vicioso do homem em trevas. É desse estado que Deus nos tirou. Por isso que as evidências do homem espiritual é justamente isso: centralizar sua vida em Deus, em adorá-lo e andar humildemente em obediência. Ser humilde não é ter cara de pobrezinho e fazer cara de que necessita. Ser humilde é simplesmente se submeter ao que a palavra diz. Se a palavra diz e você obedece, você está sendo humilde. Não é fazer cara de piedade e porque eu preciso e qual que é o meu problema, ai, tadinho de mim. Não é isso. É você simplesmente se submeter à palavra de Deus, porque Ele está acima de você. Em Efésios 2:2 vai dizer assim: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Exatamente, os filhos da desobediência é aquele que centraliza a sua vida em si mesmo. Ele vai ser desobediente, é o que está falando nesse versículo. E 2 Timóteo 3:2, que vai dar as características de várias coisas a respeito do homem centrado em si mesmo. Olha o que ele fala: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Todas essas qualidades são de emoções que a carne gera no homem quando ele está no centro. E por fim, o último versículo: e Deus chamou o firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Então nós falamos até aqui que os desejos estão atrelados ao vento e que as águas estão atreladas às emoções. Quando você quer mexer, ou quando alguém mexe com você, toque nas emoções dessa pessoa. Ou você pode perceber que as suas emoções são tocadas. Como é que o maligno tenta te derrubar? Mexendo nas suas emoções. Como? Gerando medo, gerando dúvida, gerando com que você está sozinho, tentando mexer
nas suas emoções e nos seus desejos, tentando criar em você um desejo para que você peque contra Deus. Ele te faz uma oferta muito boa, para que você tenha um desejo. Foi assim que ele fez com Eva, algo que apareça bom, para que você vá contra Deus. Ele faz com que você tenha emoções que você se sinta inseguro e você não louva mais a Deus, você começa a murmurar. São todas essas formas que o maligno ataca dados na sua mente, além do seu próprio coração. Porque mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo uma nova mente, um novo coração, ainda nós lutamos com o velho homem. O velho homem persiste. E como é que funciona isso? Porque nós temos um novo coração, uma nova mente, que se inclina para as coisas de Deus, mas nós temos que lutar com o velho homem. E nós temos que sufocar, matar, dominar esse homem. E nós só conseguimos dominar esse homem no poder da palavra e do Espírito. Então, o cristão tem essa luta, que o ímpio não tem. O ímpio não tem. Para ele fazer as coisas erradas, para ele é normal. Para o cristão, não. Para o cristão, ele faz e fica com peso no coração. Ele fica amargurado, porque o Espírito Santo comunica no Espírito Santo que ele pecou. Então ele fica naquele duelo, o diabo confronta ele, ataca, ele fica com alta acusação, fica esse duelo, porque nosso pior inimigo não é o Satanás, é o nosso próprio velho homem. E sem entender como nós funcionamos, nós não conseguimos lidar com o nosso ser. E a gente passa por uma série de dificuldades e às vezes dá abertura para o diabo e faz mais pecado porque a gente não discerne nosso próprio coração. Então é importante que a gente atente e veja, primeiro, se nós somos nascidos de novo, se nós temos os desejos e as emoções que são dados por Deus, se esses desejos e essas emoções foram aplacados ao longo do tempo da caminhada, e aí nós devemos orar para que nós tenhamos alegria, nós temos as emoções, os desejos espirituais, e é isso bem na oração. E é isso que nos faz discernir e usar dessa palavra para sondar nosso próprio coração. Não é para sondar os outros, é para olhar para nós mesmos e ver em que posição eu estou, de qual forma eu estou diante da palavra. Não é um conselheiro, não é o que as pessoas acham de você, não é o que você acha de você, é o que a palavra evidencia a respeito das suas emoções e da sua vontade. É a palavra que vai confirmar ou não se você é de Deus ou não, se você tem o Espírito Santo de Deus ou não. É a palavra. Não são as suas experiências, porque Deus te deu emprego, porque Deus te curou, porque Deus te livrou, porque Deus salvou, curou 10 leprosos. Mas só um foi salvo. Então, ter experiências com Deus não quer dizer que você é um homem nascido de novo. Se você fala línguas, isso não é sinal que você é de Deus. Se você tem tantos anos de igreja, isso não é sinal que você é de Deus. O que vai mostrar que você é nascido de novo são as evidências que a própria palavra mostra que suas emoções, os seus desejos passaram a ter pela evidência do Espírito Santo habitando no seu espírito. E para terminar, vamos para a aplicação e eu tenho 3 perguntas para vocês. Primeira pergunta: você tem novos desejos de ler a Bíblia, orar, testemunhar sobre Jesus, estar com o povo de Deus e negar os seus maus desejos? Segunda pergunta: você tem novas emoções de louvar a Deus, alegrar-se no Senhor, ter prazer na Bíblia, experimentar alegria, paz e não temer o mal? Se não é o mal do século, ansiedade, mal. E por fim, se você nunca experimentou essas coisas, o que você deve fazer? Se você não vê as evidências de uma transformação do espírito, nos seus desejos, nas suas emoções, você tem que parar se estiver pregando, você tem que parar de fazer tudo que você está fazendo na parte da religiosidade e dobrar o seu joelho e pedir perdão ao Senhor e falar: Senhor, salva-me, me perdoa. Porque a sua religiosidade, a sua prática religiosa não vai te salvar. O que vai te salvar é o perdão do Senhor Jesus, para um arrependimento, para um novo nascimento, para que você tenha o Espírito Santo de Deus e viva a vida do Espírito no seu espírito. Amém? Amém. Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. Good.
Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando meu viver. Do alto céu, da imensidão, do trono do Senhor, me faz contemplar a ti, tua glória em salvação. Meu Deus, está te ouvir falar, está te ouvir falar, Senhor. Fala ao meu Jesus, no meu coração. No meu Jesus, no meu coração.